Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo ele é de número 397. Livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. O tema: a ação do médium na casa espírita e no seu dia a dia. É lógico que é uma mudança de voz, né? Porque o nome da mensagem é A Ação dos Médiuns. Então, dando sequência, mas voltando apenas algumas linhas aqui, para que possamos dar sequência. Sueli, ela diz assim: a incorporação de um obsessor ou de um suicida, de um espírito, né? Por exemplo, é bastante penosa para o medianeiro. Sim, nós já esclarecemos isso em vídeos anteriores. As vibrações, né? Elas são muito penosas. De forma que as vibrações desses espíritos, a atmosfera psíquica em que vivem, repercutem profundamente no médium. Então, as vibrações, as energias desses espíritos sofredores, elas repercutem profundamente no médium. Este passa a se identificar com os sofrimentos ou perturbações que apresentem, como também sentirá os reflexos das angústias e dos sentimentos de que são portadores. De forma que o médium, ele capta praticamente, por ele ser assim uma esponja, por ele ser um imã, por ele ser assim muito sensitivo, ele capta praticamente 100% de tudo que aquele espírito, naquele exato momento, sente. Então, por exemplo, se o espírito que se faz ali presente, se ele se suicidou, se ele ingeriu algum elemento químico, o médium, ele sente aquelas energias de uma certa forma dentro do organismo físico dele. É lógico que são reflexos perispirituais de energias negativas devido às sintonias, né? Mas o médium, ele sente no seu corpo físico aquele mal-estar, como se ele estivesse infartando, como se ele estivesse com falta de oxigênio nos pulmões, dores horríveis por todo o organismo, adrenalina excessiva na corrente sanguínea quando dispara o coração, alteração da pressão física, olha para você ver como são as coisas, dores no estômago, dores por toda a musculatura do corpo, confusão na massa encefálica, tontura, enfim, o médium, ele acha que de fato chegou o momento dele cantar para subir. Ele acha que chegou o momento dele, ele acha que ele de fato está morrendo. O médium sério, formado numa casa espírita séria, ele, nesse exato momento, quando ele sente esse mal-estar todo, ele põe-se em oração.
porque ele pensa assim: eu tenho conhecimento da imortalidade da alma, eu vou rezar, eu não vou me desequilibrar aqui não, porque de duas uma, se não for espírito que está próximo a mim, né, que está se sintonizando às minhas energias, provavelmente chegou o meu momento de retornar à parte espiritual. Então, se chegou o momento, não adianta eu me desequilibrar. O melhor que eu tenho a fazer é rezar, porque assim os benfeitores me acham com mais facilidade. Então, o médium sério, verdadeiro, ele não se apavora. Ele não se desequilibra. Então, vejamos, aquela pessoa que, por exemplo, está sendo ali, entre aspas, que não tem nada de vítima, não, me desculpe, ele está sendo ali, entre aspas, vítima de um obsessor, ele sente o corpo todo dolorido, dores do fio do cabelo da cabeça à unha do pé. Principalmente quando ele levanta de manhã, parece que a noite toda passou um trator em cima dele. De vez em quando, mas isso acontece tanto dentro da casa espírita quanto fora da casa espírita. Por quê? Porque os benfeitores espirituais, eles costumam aproximar-se 3, 4, 5, 8 horas do médium. Eles aproximam-se dele, alguns espíritos necessitados, para ir se familiarizando com o médium. Por isso que já dissemos aqui, o médium, ele é o primeiro doutrinador. O segundo doutrinador é aquele que lá na casa espírita se confabulam com o espírito manifestante. Então, o médium, ele levanta de manhã com o corpo dolorido daquele jeito. Parece que apanhou a noite toda. Mal-estar no coração, aquela angústia, aquela melancolia, aquela vontade de morrer. Que o que livra de todos esses males é o conhecimento, a disciplina, a responsabilidade, a fé em Deus, em Jesus. Ele ora bastante, ele vibra, né, de acordo com a providência divina, os benfeitores espirituais. Então, vai equilibrando. Tem pessoas que dizem que a mediunidade, ela faz mal à pessoa. Não faz mal de forma nenhuma. A mediunidade, ela só propicia bem-estar ao médium. Mas do jeito que você está dizendo aí, a pessoa só passa mal porque sente dor no peito, dor de cabeça. Isso. Não. Isso é justamente para os médiuns disciplinados. Orar, vibrar, policiar os pensamentos é uma ferramenta de trabalho, de caridade. A mediunidade é uma ferramenta de caridade. A mediunidade é uma ferramenta que nos põe em contato com o mundo espiritual a nosso benefício. E não é benefício dos espíritos não, tá? Porque nós que necessitamos deles, não eles que de nós. De forma que a mediunidade, ela é dolorosa, sim, aos médios que não estudam, aos médios que não trabalham em casas espíritas sérias. Aqueles médios que não têm formação de princípio.
aqueles médios que não estudam, aqueles médios, enfim, eu vou usar aquele termo, sabe aquelas casas espírita meia boca? Então, esses médios sofrem, por quê? Porque eles não aprendem ali no atendimento fraterno, nos cursos, porque não tem curso, não tem atendimento fraterno, não tem nada. Então, eles não aprendem a disciplina, eles não aprendem responsabilidade, compromisso, seriedade, responsabilidade. Eles não aprendem. Eles não aprendem mudança de hábito, comportamento e de atitude. Então, esses médios sofrem. Eles sofrem por quê? Porque é preciso entender que a pessoa que não trabalha a sua faculdade mediúnica corretamente, ele acaba se tornando um ventrílogo dos espíritos sofredores, dos obsessores, dos suicidas e tudo mais. O médium que não trabalha corretamente, a pessoa que não trabalha a sua mediunidade corretamente, ele acaba se tornando um copo, ou uma cigarreira, ou um prato, né, um talher das trevas. Como assim, Luiz? A pessoa que não trabalha corretamente, ele se transforma num copo das trevas. Mas o que é isso, Luiz? É esses médios que não têm disciplina, responsabilidade, que tá sempre com o copo em mãos, tomando cerveja, mamando para baixo, para cima, cerveja mais cerveja, cachaça e mais cachaça, churrasco e mais churrasco, latinha e mais latinha, cigarro, cigarreira, é o que nós dissemos, cigarro, drogas, seringa. Então, os médios, esses que não trabalham corretamente, eles se tornam seringa das trevas ao uso de entorpecentes. O médium que não trabalha seus dons mediúnicos corretamente, ele se transforma num escravo sexual das trevas. As trevas se utilizam-se dele para poder sugar as energias sexuais através dele nos prostíbulos. Olha só para você ver como são as coisas. Então a responsabilidade do médium é muito grande. Então é nesse momento que a faculdade mediúnica ela é dolorosa, mas por falta de responsabilidade, por falta de disciplina, de acordo com a doutrina dos espíritos, porque aqueles médiuns que seguem à risca os desígnios de Deus através do espiritismo, porque o espiritismo ele possui milhões de requisitos de disciplina a ser praticados no dia a dia, na vida do medianeiro, de que se o médium, se a pessoa coloca em prática de fato, ele não sente nada. Ele sim agradece a Deus o fato dele encontrar-se naquelas condições onde, além dele beneficiado, ele também pode beneficiar outros irmãos necessitados. Por isso que nós já tecemos esse comentário, por isso que as UPAs, os postinhos, né, dos bairros, não só de Paraíso, mas do mundo, vamos falar o mundo todo, porque a humanidade toda está nessas condições. Porque todo mundo é médium. Ah, eu não sou. Nascido de mulher aqui na Terra, todo mundo é médium. Uns mais ostensivos, outros menos ostensivos. Nós temos que estudar isso aí, temos que entender isso aí, compreender isso. Então, as UPAs estão superlotadas de médiums transtornados,
médios obsidiados. Ah, mas eu não sou médio. Não adianta teimar. Ah, mas eu não frequento casa espírita, eu sou católico, sou evangélico. Não precisa. Os católicos são médios, os evangélicos são médios, os budistas, os islamistas, todo mundo é médio. Você escutou eu dizer aqui, com todo respeito. Nasci de mulher aqui na Terra, todo mundo é. E pronto. A única diferença é que os espíritas, eles estudam. Eles têm conhecimento dos desígnios de Deus através da doutrina dos espíritos, do espiritismo. E o restante eles ignoram, mas todos são médios. Isso indiscutível. Então, as UPAs, os hospitais, os consultórios médicos, os hospitais psiquiátricos, as clínicas médicas e tudo estão superlotados de pessoas cobaias das trevas, cobaias das irresponsabilidades, cobaias do não compromisso executado com responsabilidade, cobaias das trevas, cobaia dos obsessores, porque percebendo cada vez mais o obsessor, a ignorância daquela pessoa, que é a falta de conhecimento, eles sugam as energias daquela pessoa, acabando com as energias vitais daquela pessoa, por isso eclodindo-se cada vez mais as enfermidades. Então, conforme nós já dissemos em vídeos anteriores, 101% das doenças que nós trazemos e nós desfrutamos aqui na Terra, 101% das doenças físicas, elas são de natureza espiritual. 101%. Aí, de que forma? Nós trazemos as pretendências de vidas passadas. Conforme nós já dissemos, dentro do nosso eu, pelo lado de dentro, as pré-tendências é como se fosse uma chavinha que abre de dentro para fora toda vez que nós não nos mantemos naquela vibração. Nós temos que nos conter. Então, por exemplo, vem aquela vontade de tomar uma cerveja, ai que vontade, ai que vontade, ai que vontade. Então eu não bebo. Aí a chavinha não abre a porta, de dentro para fora. Tudo quanto é desejo, se eu levo adiante, é o mesmo que aquela chavinha que se abre lá de dentro. E os obsessores que estão do lado de fora, eles nos dão uma mãozinha, é onde nós entramos bem em determinadas situações aqui na Terra. Por isso, 101% das doenças que nós possuímos, inclusive até uma gripe que nós contraímos, ela é de natureza espiritual. Aí você fala assim, você é um ignorante, Luiz? É comprovado pela ciência aqui da Terra, os vírus, da gripe e tudo mais, veja bem. Mente sã, corpo são, mente enferma, corpo enfermo. A partir do momento que eu me desequilibro moralmente, que eu desequilibro o meu caráter, a partir do momento que eu não busco a minha reforma íntima, sutilmente e imperceptivelmente, desestruturo o meu sistema imunológico, espiritual, que também afeta o meu sistema imunológico físico. Só que eu não percebo, porque nós temos o hábito de ignorar que um pensamento de desejo, um pensamento de cobiça, um olhar que eu dou assim numa pessoa e penso, ai meu Deus do céu,
Você entendeu? Um pensamento, um olhar. Nós ignoramos de que esse um olhar, esse pensamento, ele desequilibra a nossa imunologia ao ponto de se instalar no nosso eu um câncer. Você consegue entender? Que na verdade não se instala, é CROD, porque nós trazemos as matrizes no nosso perispírito de vidas passadas das más tendências, dos vícios, das paixões passadas, que trazemos no nosso interior perispiritual, necessitando apenas de algo que os leve à eclosão. Então é lógico que baixando a imunologia, tanto espiritual quanto física, por uma cobiça, por um desejo, por um sentimento de fantasia, de ilusão, pelo um momento de orgulho, de egoísmo, de inveja, de ciúme, né? Às vezes passa uma moça perto da gente, a gente olha, ei, meu Deus. Passa um rapaz, a gente, ei, meu Deus. Pronto. Aí você vai trabalhar. Ou você encontra com alguém que está gripado. Então, o vírus da gripe, ele não encontra só dentro do organismo daquela pessoa gripada, e sim em volta daquela pessoa toda. E ali, só o fato de você se aproximar daquela pessoa e de você pegar na mão daquela pessoa e de cumprimentar aquela pessoa, já ocorreu, já houve ali uma transfusão de vírus daquela pessoa, da gripe, daquela pessoa para o teu organismo fisiológico. Imperceptível. Quando é no outro dia, você já levanta com mal-estar, você já levanta com excesso de sudorese, e dor de cabeça, febre, e as amígdalas um pouco irritada e tal. Aí lá vai você ao médico. Chega lá o médico e fala, não, isso aí é uma gripe que você pegou, tal. Mas gripe por quê? Aí as pessoas jogam a culpa no sorvete, na refrigerante gelada, que não tem nada a ver. É o desculpismo. Aquela pessoa que toma 50 litros de chopp num sábado, come vou falar o termo assim, come 2 porco assado, seria leitoa. E na segunda-feira ele vai trabalhar com o corpo arrebentado. E não aguenta trabalhar, e ele pensa assim, já descobriu o que foi que me fez mal. Foi a azeitona que eles colocaram naquele porco e assaram. Eu comi umas 3 azeitonas. Foi azeitona? Não foi os 50 litros de chopp que ele tomou, não. Não foi aqueles 2 suínos assados, não. Não foi aqueles desequilíbrios, daquelas músicas de sofrência, daquela bagunça, daquela festa, onde ali aquele pessoal tudo fedendo CC. Eu falo assim mesmo. Aquele fedor de CC para lá, CC para cá, né? Então, olha para você ver o desequilíbrio do ser humano que não consegue enxergar estas situações. Então, o desculpismo. No próximo vídeo, eu vou explicar a respeito de uma outra questão, né? Que é a doença atual. Vamos para o próximo vídeo.